E aí, pessoal? Boa noite, boa tarde e bom dia, boa madrugada. Eu sei lá que hora você está assistindo essa aula aí, por isso que eu tô pegando as manhas, Primeiro um recadinho, rápido. Veja, o que está acontecendo? Cadê? Deixa eu ver. O que está acontecendo? Alguns alunos têm dito que tá ficando pesada a aula para baixar lá no OneDrive e tal, não sei o que, no portal da faculdade. E eu entrei com o pessoal, em contato com o pessoal da UNTI, né? Aí, para não estar falando de forma individual, falando para todo mundo agora no vidinho, rapidinho. E eles me disseram o seguinte: de fato, no OneDrive a aula fica um pouco pesada. Por mais que eu comprimi muito o vídeo e tal, mas a aula fica um pouco pesada. Não tem jeito, certo? Mas o que eles disseram? A gente tá numa época que a internet, né, tá ruim para todo mundo. Né? Tá tendo muita falha e tal, todo mundo em casa, né, velho? Ainda tem essas lives todas da vida aí que estão fazendo, todo mundo tá inventando live. Se antes era show de tudo que era canto, agora é show tudo em casa. Então essa live aí, tá, você tá em casa, tem um menino tá assistindo uma coisa, outro menino assistindo outra, tem televisão, tem tudo. Hoje a internet, para todo mundo, ela não tá sendo suficiente, então tá ficando baixo mesmo. Um conselho que eu dou para facilitar, que foi me dado e funcionou aqui em casa, se você pegar um cabinho, ligar direto no seu roteador e no seu notebook, tá? Ou no seu computador. Liga direto. Fazer uma ligação caseira, um cabo de telefone, tipo de telefone, né? Liga no fundo do roteador e no seu notebook ou no seu computador, no seu desk. E aí funciona. A internet vai ficar um pouco mais veloz, certo? Essa é uma saída. E a outra, para vir as duas, eu criei um canal no YouTube. Tinha um canal no YouTube, agora eu vou ficar youtuber. YouTuber, BR, isso aí. Então, criei um canal, eu vou postar os vídeos lá também, nesse canal, e vou jogar o link junto do link do OneDrive no portal. Aí vocês fazem a opção, ou querem assistir a aulinha pelo OneDrive, ou se tiver pesado, quiser assistir no YouTube, coloca lá, né? No YouTube, tá lá vendo sua live de Gustavo Lima e pega, bota o Thiago pra falar. Vamos lá, gente. O que interessa. Aula de hoje. A aula de hoje é a continuidade da aula passada, a gente falou de prazo processual, né? E esse assunto é o do plano 4, ou seja, a gente já tá no plano 4, tá indo embora, vamos embora agora, saber. Então, o assunto do plano 4, a aula de hoje, ela vai tratar sobre ato processual. Espécie de ato processual, a gente vai tratar sobre o ato processual de comunicação. Tá? Então, primeiro, o que é ato processual? Acho que eu falei na aula passada sobre prazo. Né? Um ato processual são os atos praticados dentro do curso do processo. Né? O processo ele é dividido, é composto, né, de procedimentos. A gente tem alguns procedimentos. A gente tem procedimento ordinário, procedimento sumário, procedimento sumaríssimo. A gente tem esses procedimentos para o processo. Né? Procedimento é um caminho a ser seguido no processo, ou seja, se eu quero dar maior celeridade ao processo, eu vou para o sumaríssimo. Sumaríssimo é diferente, a gente vai estudar, vai ter uma aula só sobre rito sumaríssimo, na verdade 2, eu acho. Então, o sumaríssimo ele é mais rápido, mais célere, nem toda causa pode ser submetida a esse rito, né, esse procedimento. Então, o procedimento é o caminho, né? Então, o caminho é como se fosse o seguinte, o processo ele vai ser seguido através de procedimentos. É começo, meio e fim. Então, se eu quero um procedimento mais alargado, eu quero um maior garantismo em termos da celeridade, claro que eu quero celeridade como um todo, que é um princípio do direito processual trabalhista, mas se eu quero um maior garantismo, se eu tenho uma maior complexidade naquela causa, aí eu vou para um procedimento, que é o ordinário. Se eu tenho uma causa de menor complexidade, eu vou para o sumaríssimo ou para o sumário, depende do valor da causa. Se for até 2 salários mínimos, vai ser o sumário. Se for maior do que 2 e menos do que 40 salários mínimos, no dia da distribuição, vai para o sumaríssimo. Tá? Então, esses 3 são considerados procedimentos. E cada procedimento desses tem um conjunto de atos processuais praticados. Tá? Então, como eu disse, petição inicial é um ato praticado pelo autor, a contestação é um ato processual praticado pela parte, a intimação é um ato processual praticado pela unidade judiciária. E hoje, a aula de hoje é para a gente tratar, sim, de início, sobre os atos processuais de comunicação que a gente tem na Justiça do Trabalho. Fazer a diferença entre todos, ou seja, como é que a Justiça do Trabalho se comunica com as partes. É isso que a gente vai estudar. Como é? Através de que forma a Justiça do Trabalho se comunica com as partes. Tá? Então, vamos lá. Citação.
citação. Primeiro delas, primeiro ato de comunicação, ou forma de comunicação, é a citação. E o que é essa citação? Já tem que ficar agoniado, dando aula sentado. Doido para me levantar. Mas enfim, a citação. Então, a citação é um ato processual de comunicação que vai dizer ao reclamado que contra si existe uma demanda. Tá? Que vai dizer ao reclamado que contra ele existe uma demanda. No processo trabalhista a gente tem duas citações. A gente tem a citação, que é a citação mesmo, que é inicial, né? Também denominada notificação inicial, que é a que vai dizer ao reclamado que contra si existe uma ação trabalhista e que ele vai ter uma audiência já ali marcada para apresentar sua contestação nela ou de forma eletrônica. E a gente vai ter a citação para dar início à fase executiva, para dar início àquela fase de persecução de bens. Lembra da fase de execução? Ou seja, não adianta só ganhar na Justiça do Trabalho. Não adianta só ter uma sentença favorável. Eu não vim atrás de uma sentença, eu vim atrás do meu dinheiro. Eu sou empregado, eu estou precisando do meu dinheiro. Eu sou empregador, eu estou querendo o meu direito, a efetivação do meu direito, a efetivação daquela pretensão que foi existida. E sendo assim, eu não vou ficar só satisfeito com a sentença, eu vou precisar de uma outra fase. É a fase que o Estado vai dizer, ó, credor, já sei que você tem um crédito em relação a ele, agora segura a onda aí, que agora é comigo. O Estado vai substituir a vontade do credor e vai executar os bens, ou seja, perseguir os bens do devedor para satisfazer aquela obrigação reconhecida na fase de conhecimento. E isso tudo não pode acontecer se eu não tiver uma citação. Isso tudo não pode acontecer se eu não tiver uma citação. Então eu tenho duas citações na Justiça do Trabalho. Eu tenho a citação na fase de conhecimento, que é a chamada também notificação inaugural. Colocou aí? Citação, notificação inaugural, que é a da fase de conhecimento. E na fase de execução eu vou ter uma citação também, que vai dar início à fase de persecução de bens, ou seja, de satisfação do direito reconhecido na fase de conhecimento. Tem essas duas. Tiago, e tem diferença entre elas? Tem uma diferença que geralmente é cobrada aí nas provas, tá? A inaugural, ela não precisa ser pessoal. A inaugural, gente, não precisa ser pessoal, não. Bastou constar o endereço do autor, ou do reclamado, né, da pessoa a ser chamada ao processo, bastou constar o endereço dele e tá valendo. Constou o endereço, tá valendo essa citação. Já da fase de execução, não. A citação da fase de execução, obrigatoriamente, ela é pessoal. Outra diferença, a forma. É que a citação na fase de conhecimento, obrigatoriamente, ela deve ir, preferencialmente, ela deve ir pelos Correios. Preferencialmente, essa citação ela deve ir pelos Correios. Pelos Correios, uma notificação postal. E hoje, com o processo judicial eletrônico, essa notificação está sendo eletrônica. A gente faz no processo ela e manda para os Correios imprimem e vão entregar a parte. Tiago, e como é que eu vou saber? É o aviso de recebimento, tá lá quem assinou, quem estava no endereço, a parte que prove. Tem uma súmula do TST que diz que a parte que prove, o destinatário é que tem que provar que não recebeu. A gente presume. Mas por quê? Porque o carteiro, ele é o empregado público. E como empregado público, o carteiro tem aquela coisinha chamada fé pública. Então, a parte destinatária da citação pelos Correios é que prove que não recebeu. E na execução, como é essa citação? Por oficial de justiça. Quem vai regular a citação na fase de execução é o artigo 880 da CLT. E obrigatoriamente é por oficial. Então, ela é pessoal e por oficial de justiça. A de conhecimento, ela não é pessoal e pode ir pelos Correios preferencialmente. Mas o oficial pode entregar a de lá do conhecimento? Pode, gente. Tem determinados locais que o Correio não vai.
fazenda, zona rural, aquela coisa, o correio não vai. Aí, excepcionalmente, eu vou e mando pro oficial. Aí, excepcionalmente, eu vou e mando pro oficial. Suando aqui, viu? Bom, tem mais diferença entre elas? Agora a gente vai ter uma semelhança. E qual é, Tiago, a semelhança? A semelhança, gente, é a seguinte. É que, tanto na fase de conhecimento como na fase de execução, se o reclamado estiver em local incerto e não sabido, se a empresa fechou e o reclamante não sabe para onde ela foi, tá? Se o empregado sumiu e o reclamante não sabe, se for a empresa entrando com ação contra o empregado, geralmente uma consignação de pagamento, o cara sumiu no mundo, ele não sabe a quem pagar, ele não sabe onde tem. Aí a citação, tanto na fase de conhecimento como a citação na fase de execução, ela vai se dar através de edital. Vai ser por edital. Um edital que é publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, é divulgado e tem âmbito aí nacional. Então é pro forma, porque concretamente ninguém anda lendo edital. A verdade é que ninguém anda lendo nada, né? Eu tô vendo que o segredo dessa videoaula é que o povo tá gostando. Porque para ler tá osso. Tá? Para ler alguma coisa tá difícil. Mas vamos lá. Então a semelhança que ele tem entre elas duas é essa. Tá? Semelhança, pode ir por edital. Beleza? Primeiro ato de comunicação, citação. Segundo ato de comunicação, intimação. Professor, e tem diferenças? Tem, gente. Enquanto a citação ou na citação você diz a parte que contra si tem um processo na fase de conhecimento ou na execução, a intimação é a comunicação do andamento processual. Ou seja, são aqueles andamentos que o juiz deve dar em respeito ao princípio do contraditório vista as partes, ou seja, deve notificar as partes. Lembra do princípio do contraditório? Lembra da obrigatoriedade do juiz dar vista às partes de tudo que aconteça no processo, da transparência, publicidade? Então, a intimação é para isso. O perito juntou o laudo, intime-se. É isso, é notificar as partes, né? Notificar as partes para se manifestarem no processo. Primeira diferença entre as duas. Olha outra coisinha. A citação, ela não pode se dar na pessoa do advogado. A intimação, se a parte tiver advogado com poderes para tal, obrigatoriamente vai na pessoa do advogado. Já é publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Não tem carta, não tem correio. Vai ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça, claro, repetindo, desde que a parte tenha advogado. Porque a Justiça do Trabalho, a gente tem o princípio do juiz postulante que se permite, né, que a parte, qualquer delas, empregado e empregador, possam ajuizar a sua demanda e acompanhar até o final, artigo 791 lá da CLT. Se permite, certo? O princípio do juiz postulante. Então, a obrigatoriedade de constituir um advogado não existe no processo do trabalho, salvo em algumas exceções que não é objeto do nosso estudo agora. Então, se ela tem advogado, a intimação, ou seja, a ciência de um ato processual ou a ciência para a prática de um ato processual, que é a intimação, ela vai ser feita no advogado. Seja na fase de conhecimento, liquidação, execução, não tem diferença. Na intimação é uma coisa só. A intimação é uma coisa só. Ter o advogado, vai na pessoa do advogado. Tá? Desde que ele tenha poderes para representar e tal, não sei o que, pronto, para o advogado. E é o advogado que, com a procuração, representa o empregado ou empregador, ele tem capacidade postulatória. Então é ele a pessoa mais preparada para se manifestar em nome da parte que lhe constituiu. Então é essa a intimação. Tá? Então, em primeiro lugar, a intimação é por diário, publicação. Tá? Os advogados recebem essa publicação, tem contratos aí com empresas que captam essas publicações e lhe mandam e vão guardando os prazos para a prática desse ato. Recorrer, sentença, tudo é publicado. Tudo é intimado. Então, essa é a intimação. Diferença, intimação e citação. Professor, intimação pode ser por correio? Pode. Se a parte não tiver advogado, ela pode ser por correio, ou por oficial de justiça, ou até por edital, se a gente não souber onde a parte está. Mas quer dar ciência a ela para a prática de um ato processual. A gente quer dar ciência a ela, a intimação também pode ser por edital. Mas,
preferencialmente a intimação ela é por advogado. Então, citação, aí eu tenho que saber qual é a fase, tá? Citação, conhecimento, correio. Citação, execução, oficial de justiça. Intimação, independente da fase, publicação no diário se a parte tiver advogado. Se a parte não tiver advogado, a gente vai para as outras formas de comunicação dos atos. Correio, oficial de justiça ou edital, se a parte estiver em local incerto, não sabia. Saboneta a parte, sumiu no mundo. Edital, publica o edital. Se é eficiente ou não, a gente não vai questionar agora. A última forma de comunicação de ato processual que a gente ainda tem na Justiça do Trabalho é a expedição de carta precatória. Expedição de carta precatória é uma forma do juízo se comunicar com outros juízos. Horizontalmente com os mesmos, pares ou superiores, ou até de forma externa. Então eu vou ter carta precatória quando o juiz ele precisar se comunicar com outros juízes, pedir a prática de um ato processual, porque a gente já viu quando se tratou de competência que o juiz tem competência territorial para a prática dos atos também. Certo? Então a competência dele, ela se resume àquela circunscrição de atuação da unidade que ele representa. Então a competência dele é do juiz de instância, por exemplo, ela está na circunscrição da cidade de instância e nas vizinhas. Então o juiz de instância não pode, por exemplo, pedir que o oficial de justiça de lá de Maceió bloqueie um carro ou faça a penhora de um carro. Ele não pode, não tem competência. O que é que ele faz então, Tiago? Carta precatória para o juiz de lá de Alagoas. E o juiz de lá de Alagoas, da Vara de Trabalho de Maceió, que cair, é quem vai expedir o mandado de penhora. E o oficial de lá de Alagoas cumpre e depois devolve para o juiz de instância. É uma comunicação de ato processual? Mas é entre juízos. É entre juízos. É uma espécie de carta entre juízos. Entendeu? Então, eu não tenho competência territorial para praticar atos ali, naquela circunscrição, eu expresso uma carta precatória. Hoje, graças a Deus, essa carta precatória ela é eletrônica. Então, é bem mais rápida. A distribuição automática, tá? Ela é eletrônica, é bem mais rápida. A gente faz através de um aplicativo da Justiça do Trabalho chamado Malote Digital, em que todas as varas de trabalho do Brasil, mais de 1.580 varas, todas as varas do Brasil se comunicam através desse aplicativo. Então é obrigação da vara todos os dias abrir o Malote Digital e ver se tem uma carta precatória. Pega a carta, distribui no processo judicial eletrônico, manda o oficial cumprir, devolve a carta e devolve pelo malote. Bem rápido. Tá? Pode ser, por exemplo, para ouvir uma testemunha. Né? Tem um processo que eu preciso de minha testemunha, ela mora em São Paulo, peço carta precatória. Tem um processo que eu quero que faça uma perícia lá no Rio Grande do Sul, faço carta precatória. Beleza, gente? Precatória. Eu também vou ter mais duas espécies de carta. Eu tenho uma carta de ordem, que é quando o Tribunal Superior, né? Lembro das instâncias, o Tribunal Superior, ele pede, né, ao Tribunal Inferior para praticar um ato processual, ou seja, dar uma ordem. Um mandado de segurança, por exemplo, quando ele pede informação ao juízo do piso, o juiz de primeiro grau, ele faz através de carta de ordem. E eu vou ter também a chamada carta rogatória. É uma forma de comunicação entre o juiz do Brasil e o juiz do exterior. Lembra que eu falei quando eu falei de competência, que a competência da gente para conhecimento existe, mas para execução eu vou ter que pedir ao juiz do estrangeiro? Então eu vou me comunicar com esse juiz estrangeiro através de carta rogatória. Tá, gente? Beleza? Comunicação dos atos processuais encerrada. Próxima aula a gente continua com nulidades. Valeu, abraço.